Olá, senhores, mais uma aula nossa aí para a gente fazer esses resumões aí para nossas avaliações, com ênfase nas nossas avaliações. Uma aula bastante não seletiva, tá, para todos os profissionais de saúde, mas que tem uma abrangência aí real para nossas avaliações, tá, gente? Falar hoje de antiagregantes, né, anticoagulantes e trombolíticos. São classes medicamentosas extremamente importantes no cenário clínico, porque hoje uma boa parte das mortes acontece por obstruções cardiovasculares, né, aneurismas, e isso tudo se dá em razão de trombos, né, de muitos, não exclusivamente de trombo, né, mas pela formação exacerbada de trombos, de processos aí que acabam promovendo ali a obstrução, né, de vasos e artérias e, consequentemente, aí, comprometimento desses sistemas. Tá? Primeiro vamos falar sobre a agregação plaquetária, gente. A agregação plaquetária, vou mudar aqui o slide para facilitar a nossa vida, ela é uma situação, como eu já falei dos AINEs, né, é uma situação extremamente comum, uma lesão vascular não muito severa, às vezes nem severa, às vezes a própria pressão arterial ali, pelos picos hipertensivos, você acaba criando pequenas lesões. E aí essas lesões são várias, né? Estou falando dessas pequenas, mas, por exemplo, levar uma facada ou um tiro, você vai ter lesões absurdas. Então, os processos fisiológicos, né, estão ali para exatamente processos de inflamação que a gente conversou, né? Qualquer lesão, qualquer tipo de agressão naquele tecido, você tem ali estruturas que vão favorecer ali a restauração daquele tecido, daquele local. Nesse caso, a gente está falando de tecido vascular. Então, a agregação plaquetária é muito importante nesse processo de restauração. Como é que funciona isso? Então, a homeostasia são etapas, tem a homeostasia 1 e 2. A 1, inicialmente, é a primeira coisa, na lesão, você tem a linha, né, durante uma lesão, a geração ali, a indução de algumas substâncias que chamam as plaquetas. Além de toda aquela resposta inflamatória, COX-1, COX-2, interleucina pró-inflamatória, tudo isso normal, né? Numa lesão, processo inflamatório vai ter tudo isso. Mas também vai ter a chegada de plaquetas, né? Você lembra que nós falamos sobre o AS inibir a agressão plaquetária? Porque nessa agressão vai ter também a formação de indução de tromboxano, consequentemente a agregação plaquetária. Mas vamos falar ainda da adesão, que é diferente. Ainda está chegando ainda as primeiras plaquetas. Não é ainda várias plaquetas. Uma camada de plaqueta vai precisar chegar. Então nós vamos ter aí nesse início, nessa adesão, o próprio epitélio gerando ali substâncias para chamar. E aí nós temos o exemplo aí do fator de von Willebrand, que é um fator, né, a gente não precisa decorar isso, né, você bota lá um FW, tá bom, FWD. Esse fator, ele é importante, porque qualquer lesão você acaba gerando ele, e quando ele é gerado, esse fator, ele acaba induzindo a chegada de plaquetas para aquele local de agressão. Esse fator de von Willebrand, ele acaba sendo um cara muito importante, porque mesmo depois da adesão das primeiras plaquetas, em razão dele, na ativação de chamada de novas plaquetas, ele também está presente. Então ele é um cofator ali extremamente relacionado ao processo de adesão e agregação plaquetária. Tá? E aí não é só isso. Então, inicialmente, na primeira homeostase é essa. Teve uma lesão, primeira coisa que tem junto com aquele processo inflamatório é a chamada, né? É a chamada, vem plaqueta, vem aqui, aderir aqui para começar a reparar esse tecido vascular. Consequentemente, a gente está falando de tecido vascular. Isso é importante para o processo de reparação. Só que não para por aí, porque o fluxo sanguíneo é muito contínuo e forte. Somente aquela quantidade de plaqueta não vai ser suficiente. E aí existem outras coisas que vão sendo acionadas, né? Processo inflamatório, você tem ali prostaglandina sendo gerada, prostacyclina, nós temos ali heparina, nós temos muita coisa sendo gerada ali. E ali, a própria plaqueta tem vesículas que geram também substâncias. Essas substâncias, elas acabam sendo responsáveis por chamar
outras plaquetas. Aí vão se ligar, as plaquetas começam a se colocar em um formato diferente, mais estrelado. Aí começa a ter garras ali para se conectar com outras plaquetas. Aí sim, plaqueta com plaqueta, aumentando a quantidade de plaqueta. E aí eu tenho ali substâncias, né, que são geradas pelas próprias plaquetas, né, fatores como o ADP, adenosina de fosfato. Nós vamos ter ali o próprio tramboxano sendo gerado pelas COX-1, né, em grande quantidade. E esses fatores são responsáveis pela ligação entre plaquetas, né? Vão ativar ali substâncias, né, para favorecer glicopeptídeos, né, receptores GP1, GP2, que vão fazer o quê? Conexão entre plaquetas. Então, quando eu quero então fazer o processo contrário a isso, eu tenho que tomar um antiagregante plaquetário, eu tenho que agir nesse mecanismo. Eu vou inibir ADP, que é um precursor da ativação de outras plaquetas. Eu vou inibir o tramboxano pelo AS, o AS inibe o tramboxano, eu não vou ter agregação plaquetária. Então, o antiagregante plaquetário, ele vem para inibir a quantidade de agregação dessas plaquetas. Para o processo de restauração é ruim, mas para quem tem problemas cardíacos vai ser bom, porque eu não vou ter diminuição da possibilidade de ter trombos ali, entupimento daquela tecido vascular. Então, o antiagregante plaquetário funciona dessa forma. Só que a homeostase, gente, ela não termina por aí, porque o organismo não tem como saber se é pouco ou se é menos, se a agressão foi grande, se foi pequena. E aí eu começo a evoluir, gente. Eu vou mudar aqui o slide para facilitar. Eu começo a evoluir o processo, né? E nessa evolução, eu vou ter mais chegada de plaquetas, né? Além disso, eu começo a me preocupar em produzir uma substância, né, um gel de fibrina para amarrar, para consolidar, como se fosse um concreto. Por quê? Porque o objetivo é sanar um sangramento, né? Sanar uma lesão. Então isso aí, eu começo então uma segunda homeostase, que é chamada de homeostase de coagulação. E aí nós vamos ter ali diversas sinalizações, assim como as iniciais, né, que foram gerados ADP, foram gerados o próprio tramboxano. Agora eu vou ter outros subprodutos, outros fatores, outras, né, proteínas. Vamos ter aí o fator 1, fator 2, fator 10, fator 5, uma cascata de fatores. Com o objetivo de formar isso aí que vocês estão vendo que está em verde. É como se fosse uma linha de fibrina para criar. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Mesma coisa do antiagregante plaquetário. É ruim porque se não tomar uma proporção, se tomar uma proporção muito grande, você acaba viabilizando a geração de um trombo. E um perigo, se esse trombo se deslocar, você acaba entupindo seu tecido vascular, seu tecido cardíaco, criando ali um aneurisma perigosíssimo. E aí nós temos ali medicações que vão atuar para não deixar chegar nesse quadro. E aí um problema, né? Quando eu tenho essa medicação, acabo causando efeitos contrários. Que efeito contrário? Então, qual o medicamento mais, sim, utilizado como antiagregante, como anticoagulante? A nossa famosa varfarina. A varfarina, ela age inibindo alguma quantidade desses fatores aqui. Como isso? A varfarina é um antagonista da vitamina K. A vitamina K, que é produzida no fígado, ela é responsável pela formação do fator 2, fator 5, fator 10, fator 5 não, fator 10 e o fator 7. Se não tiver esses fatores, eu não tenho a geração dessa rede de fibrina. Então a varfarina é muito eficaz para inibir a coagulação. Então atenção, meus alunos, coagulação. Eu não posso usar a varfarina, por exemplo, como antiagregante plaquetário, porque o efeito colateral exacerbado. Eu preciso só, de maneira periférica, superficial, ali, inibir a agregação plaquetária, um ASzinho, um copidogrel, mas não posso usar. Atenção, porque eu estou falando isso não é à toa.
Eu não posso usar um anticoagulante. Anticoagulante seria algo, pessoas que têm uma doença trombose sistêmica, varizes sistêmicas. E aí você entra, antes de cirurgias, né? Você acaba entrando com alguns... Não é só varfarina, não. Nós temos heparina, enoxaparina, que vão agir todas elas nesse processo aí, inibindo essa cascata de sinalização aí. Enoxaparina, temos aí a ação de antitrombina, porque a trombina atua também nesse processo, e a heparina ela age na ação antitrombina. Então vão tudo para atrapalhar essa cascata. Beleza? E aí, gente, vamos continuar. Vamos agora esquecer os anticoagulantes. Vamos esquecer isso. Vamos imaginar que a gente não tomou remédio. O corpo está fazendo isso sozinho. E é o natural. Primeiro, a agregação plaquetária, depois a coagulação. Só que você vai tomando volume, gente, um volume enorme. Tá? E aí nós vamos ter, vou mudar o slide aqui, ó. Nós vamos ter, nesse contexto, diversos acontecimentos, né? E aí, ó, vai ficar nesse estado aí, ó, uma cascata de sinalização formando uma rede de fibrina. Só que o corpo vai pensar o seguinte: pô, uma hora vai ter que parar isso, né? Uma hora eu tenho que interromper. E eu tenho um sistema natural do corpo, que é uma rede de plasmina, que entra para degradar a fibrina e aos poucos ir desfazendo esse trombo. Só que é um perigo, né? Porque se eu desfazer de forma inadequada, eu vou e solto esse trombo, ele entope em algum lugar e dá ruim. Então o que é interessante nisso? Como o mecanismo já existe, um mecanismo de plasmina, ali, um processo natural, existem medicamentos que vão intensificar esse sistema, são chamados trombolíticos. Né? Nós falamos aí o Xarelto, temos aí Alteplase, Xarelto não, vamos falar no Alteplase. Então são medicamentos trombolíticos extremamente potentes que vão intensificar exatamente a questão da degradação desse coágulo. Só que eu não posso usar um trombolítico, por exemplo, como coagulante, como anticoagulante, porque a função vai ser totalmente proporcional. Eu não posso usar um trombolítico, por exemplo, no lugar do AS, que é uma população antiagregante plaquetária. Então, a minha preocupação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os principais agentes, né? Quando eu falei do Xarelto, né, que é o rivaroxaban, ele vai fazer a função também igual da varfarina. Ele vai ser um anticoagulante porque ele vai atuar inibindo ali um dos fatores, né, o fator 5, que vai estar responsável pela rede de coagulação. Mas vamos lá. Queria mostrar dos trombolíticos. Né? Nós temos vários trombolíticos, ó, de uso sistêmicos. Ó. Vai fazer isso aqui, vai agir aumentando a plasmina e, consequentemente, vai degradando a fibrina. E aí degrada a fibrina e diminui o trombo. Tá? Os principais, né, nós temos aí o alteplase, nós temos a esteroquinase, a urocinase, a anistoteplase, anisteplase e alteplase. Esses são os três principais que a gente está usando como trombolíticos. Agora, muito cuidado na nossa avaliação, gente. Muito cuidado, porque se eu colocar, por exemplo, varfarina no contexto aí de antitrombolítico, não é. A varfarina não vai lá e não degrada a fibrina. Né? Ela impede que haja formação, mas ela não degrada. Se eu colocar, por exemplo, clopidogrel e AS nesse contexto, não pode. Ele atua lá como antiagregante plaquetário. Então fica atento, né? Se por acaso aparecer uma pegadinha dessa, está errado. Então, gente, 14 minutos, se for menor. Esse é um bizu também para nossas avaliações, né? Um resumão da nossa matéria. Que tange aí os anticoagulantes, agregantes plaquetários e trombolíticos. Espero ter favorecido de alguma forma. Estamos juntos e até a próxima.